Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton. Para quem me conhece, eu também sou o Clinton e é nós, tamo junto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. E se você é novo por aqui e caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, beleza? De deixar o seu like, é muito importante pra gente. Se você assistir e não gostar, deixe seu dislike, não tem problema nenhum, beleza? E se você quer ter um contato mais direto comigo, com a Ari, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Telegram. O link também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e também aqui fixado nos comentários. E, inclusive, eu acho interessante você estar lá no Telegram, porque a gente passa algumas visões, né, de diário, de intraday, com mais frequência, porque a gente consegue bater esse papo melhor. A gente fica lá 24 horas falando sobre mercado financeiro. E também lá no nosso Telegram é onde vai acontecer a nossa live exclusiva, né? A gente vai fazer uma live dia 23/11 para vocês, para a gente poder debater algumas ideias, alguns projetos futuros que a gente tem. E como a gente está um ano, né, nessa parte, nada mais justo com vocês, né? Nada mais justo do que escutar o que vocês querem para a gente poder auxiliar, como se fosse alguma forma de mentoria, alguma coisa nesse sentido, para saber se faz sentido para vocês, se faz sentido para a gente, se a gente consegue vincular as duas coisas. Se não conseguir também, não tem problema nenhum. Beleza? Bora pro vídeo, bora falar um pouquinho sobre mercado, colocar minha tela para vocês. Vamos começar falando do S&P 500. Eu acho interessante a gente começar falando, inclusive tem alguns ativos. Eu vou falar sobre S&P, Bitcoin, Ibope, dólar. Depois eu falo dos ativos que vocês pediram lá no nosso grupo do Telegram. Inclusive tem essa regiãozinha marcada aqui, que seria uma região, entendendo, né? O meu título da semana passada, da quarta-feira passada, era assim. A gente estava mais ou menos aqui, né, dentro dessa região, e eu falei que o título era Bitcoin no topo e bolsas no fundo. Bitcoin ficou estável, né, praticamente, não subiu, e as bolsas de fato deram uma disparada. Você pode ver o meu título da semana passada, de quarta-feira, indo contra o que a maioria dos vídeos que eu vi, onde eram venda ações e compra em Bitcoin, era algo nesse sentido. A maioria dos vídeos que eu consegui ver, né, a galera falando, porque geralmente quando tá nessa região de fundo aqui, a galera fica com muito medo, quando tá no topo agora, eles provavelmente estão bem eufóricos, estão falando que agora é topo, e que agora é compra e provavelmente vai continuar subindo infinito. Não descarta a possibilidade de subir, né? Até porque o mercado de fato é soberano. A gente está aqui para trazer probabilidades. Mas se semana passada a gente estava nessa região e eu estava acreditando que era fundo, eu tenho que ser coerente com o que eu acredito. Nessa região, estando próxima de uma região de topo, eu julgo que a bolsa está cara e por mais que ela suba, continue subindo infinito, eu já não consigo comprar mais. Isso aqui para mim são regiões vendedoras. Eu vou procurar argumentos para poder vender. Beleza? Então, para mim, as bolsas hoje, pelo que eu estou vendo nessa quarta-feira, para as próximas semanas, para os próximos dias, a expectativa maior seria na ponta da venda e não mais na ponta da compra. Para mim, a compra já passou. Beleza? Vamos falar um pouquinho desse pequenos. A gente tem aqui esse movimento aqui, montando esse movimento que a gente sabe está rompendo perdendo essas regiões de fundo, né? Então, automaticamente, isso aqui me valida ser uma região de topo. Se eu estou no topo, eu quero comprar. Isso aqui foi uma mitigação até o ponto mais caro, né? Exatamente como a gente falou na semana passada. Se você não assistiu o vídeo, vai lá assistir. Aqui agora a gente pode entender que essa região seria a região vendedora, por estar numa região de topo, né? Então eu consigo filtrar aqui, diminuir os meus tempos gráficos para poder achar esses movimentos. Então eu peguei aqui as minhas referências, sendo essa referência que vai estar lá nos 60 minutos, entendendo que montamos uma estrutura dentro de uma região vendedora. Inclusive a minha região vermelha significa que tudo é venda, né? A região branca seria que aqui era a minha região de estrutura, que não teve fechou fora, fechou dentro. Na minha região de máxima, sim, teve o movimento de fechou fora, fechou dentro desse order block. Aqui nós fechamos acima da região, aqui nós fechamos abaixo, em 60 minutos aqui, teoricamente, acionou uma venda, o stop tem que estar aqui em cima. Se você opera risk entry, você tomou posições quando tocou nessa região dos 50%,
seu stop tem que estar aqui acima da região, e o seu alvo, né, pelo menos aqui dentro dessa região. Beleza? Seria mais ou menos dessa forma que eu ia ler o mercado do S&P 500. Antes disso, não consigo pensar em nenhuma compra. Talvez aqui seja um ponto de liquidez, entendendo que esse movimento aqui seja o ponto mais líquido, né, para ele poder montar um movimento nesse sentido, com a expectativa de vir pelo menos testar essa possível defesa do médio, beleza? E depois ele, de fato, continuar o seu movimento. Essa seria a minha expectativa para S&P 500. Olhando o gráfico diário, de fato, eu entendo que nós estamos numa região vendedora, beleza? E não consigo mais comprar S&P dentro dessa região. Vou esperar o próximo recuo para aí sim eu poder pensar em algum movimento vendedor. Antes, mais ou menos aqui dentro dessa região, a princípio, pelo gráfico diário, não consigo pensar em nada. Beleza? Nada na ponta da conta. Estaria apenas procurando argumentos para vender. Beleza? Ibovespa. Vamos lá. O Ibovespa no nosso gráfico diário, né, seria mais ou menos o que a gente teve a leitura lá praticamente perfeita na semana passada. Nós falamos que o próximo ponto seria estopar essa região e aí sim dar o nosso movimento vendedor. Passei para vocês um videozinho lá no nosso canal do Telegram. Agora que eu liguei minha luz, espera aí. Não sei se melhorou tanto, mas vamos lá. Aqui seria o movimento que a gente esperaria, uma captura de liquidez, entendendo, né, no vídeo que a gente fez lá, que eu passei para vocês no Telegram, que quando nós temos regiões de equal highs ou equal lows, seriam regiões de inducement, nós vamos traçar os próximos pontos de interesse. Dentro desses próximos pontos de interesse, de fato, nós vamos pensar em movimentos, no caso, né, na ponta comprada, na ponta contrária. Nesse momento aqui, na ponta vendedora. Nesse momento aqui, eu estaria apenas procurando por vendas, entendendo que essa região aqui era a nossa região de equal highs, perfeito? Seria o nosso topo triplo, que pessoa física estaria enxergando. Então, a tendência era que o preço capturaria a liquidez aqui em cima, e aí sim, montando esse movimento para poder cair e dar a nossa compra num ponto mais barato. Beleza? Então, a minha leitura para o Ibov para essa semana, para os próximos dias, seria um movimento de queda, bem verdade que ele está deixando liquidez nessas regiões aqui que está sendo montada, né? Então, ficaria bem atento a esse movimento, está montando de fato um novo equal low para ele poder ter perspectiva de ir lá capturar no médio e longo prazo pontos mais líquidos para cima. Mas hoje, entendendo o movimento que a gente tem, a expectativa maior, inclusive quando a gente coloca um tempo gráfico como de 240 minutos, dá para a gente entender que essa região seria uma região onde colou, onde provavelmente tem muita liquidez. Então, dá para a gente pensar na captura do movimento vendedor dentro dessa região, na expectativa de vir romper essa região e capturar essa liquidez. Beleza? Então, o Ibovespa, eu estaria apenas de olho na ponta vendedora para essa semana e não mais na ponta compradora. Beleza? Dólar. Dólar, consequentemente, né, geralmente, a nossa ideia principal vai ser procurar por compras, porque estamos próximos à região de fundo. O melhor ponto do dólar, na verdade, para mim, ainda seria um pouquinho mais para baixo, que eu ia entender que essa região aqui seria a minha referência, isso aqui seria a minha manipulação, e eu queria que tocasse pelo menos aqui na minha região de 4,80, 4,83 mais ou menos, 85, para me dar uma possível defesa do médio do player, para eu ficar mais confortável na ponta compradora. Mas de fato é que a região do dólar já não é mais, dentro dos modelos que eu opero, uma região vendedora. Dá para a gente interpretar também essa região aqui como sendo uma região de liquidez, onde o preço está tentando montar um fechou fora, fechou dentro. Se amanhã romper essa máxima, pode ser que ative um movimento mais forte, né? Para ele vir capturar pelo menos essa regiãozinha aqui entre 5,5, 5,10 para o dólar nos próximos dias aqui, nas próximas semanas. Dá para a gente pensar na melhor compra, né, entendendo esse cenário aqui de possível defesa do médio do play, seria essa regiãozinha aqui que a gente estaria olhando, essa região,
entendendo que isso aqui seria a nossa região de liquidez, o nosso equal low, e que ele buscaria a próxima região de interesse, que seria esse fair value gapzinho aqui dentro dessa região, que ia coincidir exatamente com a nossa defesa do médio do play. Então, se tocar aqui na região de 4,83, eu estaria tomando posições compradas no dólar. Nessa região, eu já entendo que não consigo mais vender dólar e estaria apenas procurando argumentos para poder comprar dólar com o alvo, pelo menos até aqui. Antes de chegar aqui, fica complicado pensar em qualquer movimento vendedor do dólar. Eu só venderia dólar aqui próximo da região de 5,10. Beleza? Essa seria a minha visão. Bitcoin. Depois a gente pode falar do ETH-BTC também, que é um gráfico muito importante, mais importante do mercado cripto, na minha visão. Bitcoin, a gente tem aqui essa região aqui no gráfico semanal, que é onde está mandando, né? Esse fair value gapzinho aqui é o ponto onde eu entendo que seria o ponto mais interessante para a gente poder pensar em alguma venda. Ali em torno de 35.700, acionou de fato uma venda, o seu stop tem que estar acima dessa região, com um alvo pelo menos aqui dentro dessa região, vai ter um trade aí para te pagar 4-1, 5-1, se de fato chegar no seu alvo, entendendo que essa região aqui é a região mais líquida para os comprados. Essa região aqui é onde seria a nossa captura de liquidez, para a gente de fato pensar no movimento comprador. Então, eu não ficaria surpreso se no médio prazo, aí, nas próximas semanas, o Bitcoin chegar na casa dos 20 mil dólares. Infelizmente, aqui dentro desse patamares, aqui, como o preço se encontra, de fato eu não consigo pensar em nada comprador para o Bitcoin. Se ele continuar subindo, infelizmente vai subir sem mim, e eu vou esperar o próximo recuo, de fato, para eu poder tomar alguma posição na ponta compradora. No diário aqui, o ponto mais interessante que eu teria para pensar em compra seria aqui na região aqui entre 30 mil dólares. Antes disso, de fato, não vou conseguir pensar em nada. A ideia do movimento seria mais ou menos esse movimento aqui, mitigar pelo menos até essa região, e aqui sim dá para a gente pensar em algum trade na ponta compradora olhando o gráfico diário. No longo prazo, eu só compraria de fato naquela região lá próximo dos 25 mil, 22, 25 mil, essa região aqui. Antes disso, no longo prazo, eu não compraria Bitcoin. Beleza? Olhando o ETH-BTC, como eu já falei para vocês algumas vezes, né, o ideal desse gráfico é que quando ele está ganhando valor, é porque provavelmente as altcoins estão subindo mais do que o Bitcoin. O Ethereum está ganhando força em relação ao Bitcoin. Então, quando o Ethereum ganha valor em relação ao Bitcoin, é porque provavelmente o Ethereum está subindo mais do que o Bitcoin ou caindo menos. Então, é uma métrica bem interessante que eu gosto de usar. Os pontos mais interessantes para esse gráfico, num gráfico mensal, seria o fechamento desse doji, e que para a gente ter um movimento altista, eu entendo que a gente precisa ter um candle fechando acima dessa região e rompendo a massa. Antes disso acontecer, provavelmente nós vamos ter um mercado mais provável de queda, onde o Bitcoin caia e as altcoins, o Ethereum, caia mais, para poder capturar a liquidez aqui embaixo, e aí sim, dentro dessa região, se fizer um fechou fora, fechou dentro, aí sim, seria um movimento de spring, né? Se fizer esse movimento, de fato, eu penso no movimento mais comprador. Ou aqui, ou nessa primeira região, já é uma região válida. Inclusive, tem um vídeo que eu falo que aqui seria o ponto mais importante da história do Bitcoin, porque se ele não faz isso, provavelmente a gente vai ter um mercado de baixa, né? Um mercado de queda, onde a gente vai poder ter alvos, né, para a gente buscar regiões de liquidez aqui embaixo, onde provavelmente todo esse cenário que foi montado no ETH-BTC seria um cenário para o mercado cripto como um todo de queda, onde provavelmente o Bitcoin vai cair e as altcoins vão cair mais. Sei que é difícil falar isso agora no momento bem eufórico, né, onde todo dia a gente vê altcoins subindo 10, 15, 20%, mas de fato eu acho que vale a pena a reflexão e o estudo para a gente, né, não entrar sempre em movimentos eufóricos, poder controlar um pouquinho mais o nosso capital. Beleza? Inclusive, nós podemos entender que esse topo já fez uma falha de topo em relação a esse topo. Então, perdendo essa região aqui, pode ser que de fato tenha um movimento mais agudo para o preço. Beleza? Então, ficaria bem atento ao movimento do Ethereum contra o Bitcoin. É o ponto mais interessante para o mercado cripto se segurar, seria dentro dessa região aqui em cima. Beleza? Então, bora para os ativos? Vamos começar ali no Forex.
Pediram o Russell 2000, vamos lá. Seria mais ou menos a mesma lógica do S&P 500, né? A gente tem aqui, quando a gente coloca o gráfico um pouco maior, vamos entender que essa região, essa região aqui seria a região mais líquida do movimento, né? Onde ele foi lá, capturou essa liquidez, e aqui seria o nosso equal highs, ou a questão de indústria, que eu já expliquei para vocês, que a probabilidade maior é buscar o próximo point, que seria essa região de fundo. Então, como a gente teve essa possível referência, essa manipulação, a gente pode entender que aqui embaixo, dentro dessa região, pode ser uma possível defesa do médio do player. Ponto negativo para essa possível defesa do médio do player. Pode ser que chegando aqui não seja uma defesa do médio do player e a expectativa seja de fato perder essa região de fundo, bem semelhante ao gráfico do Ethereum contra o Bitcoin, porque essa região de topo não foi rompida. A partir do momento que essa região não foi rompida, eu entendo que os compradores não tiveram força. Então, a expectativa dessa pernada, né, pode ser, de fato, de capturar a liquidez mais abaixo aqui nessa região do fundo, e eu não operaria essa possível defesa do médio do player, por mais que o preço tocando aqui embaixo subisse dentro dessa defesa do médio do player, eu não operaria. Eu só operaria essa defesa do médio do player caso a gente tivesse um movimento aqui assim, rompendo essas regiões de estrutura, voltando, aí sim eu operaria. Do jeito que está se formando, eu não operaria a defesa do médio do player e, de fato, a expectativa do movimento seria perder essa região de fundo. Beleza? O SDCAD, gráfico diário. Vamos final semanal? Olhando o semanal aqui, olha, podemos ter o gráfico se repete, né? Bem interessante esses movimentos. Podemos ter essa região ser uma região mais líquida, onde provavelmente o movimento maior seria capturar a liquidez e ir até o próximo POI. O próximo POI seria aqui, nessa região aqui em cima. Então, aqui, de fato, seriam regiões onde eu pensaria em vendas, lá em torno de 1,44, 1,45, eu pensaria em vender. Antes disso, de fato, não pensaria em vender. Aqui pode estar montando todo esse movimento de liquidez que está sendo deixada aqui em cima desses equal highs, e a gente sabe, quando tem um movimento de equal highs, provavelmente é um movimento de inducimento do preço, para capturar a liquidez até o próximo POI. Quando a gente coloca o gráfico diário, fica até um pouco mais claro, né? Essa regiãozinha que você está montando um topo triplo. Então a gente sabe que o stop das pessoas estão aqui e acionando esse stop, a probabilidade maior é que o mercado suba. Comprar aqui fica até complicado comprar, né? Esse movimento. Então, eu, Clinton, pelo diário no SDCAT, não consigo fazer nada, esperaria subir um pouquinho lá em 1,42, 1,43, 1,45, para poder pensar de fato numa venda. Aguardar um movimento. Bem verdade que nós temos aqui uma LTA sendo montada, né? Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque. A expectativa, quando nós temos esse movimento, é de capturar a liquidez na LTA para depois sim ele subir. Então, para pensar numa comprinha, acreditando nesse movimento do stop dessas pessoas aqui, eu esperaria deixar o preço retornar até esse ponto e aí sim eu entraria a favor desse movimento. Antes disso, de fato, não consigo fazer nada. Então eu compraria aqui próximo de 1,34, 1,35 e venderia em torno de 1,45. Esse seria o range que eu estaria trabalhando o SDCAD no gráfico diário. Ouro. Ouro dá para a gente entender que de cara eu já não consigo comprar, né? Então, entender que esse seria o movimento principal, isso seria a nossa referência. Tocou no nosso próximo póizinho aqui em cima. Tá vendo a questão do inducement que eu falo para vocês? Depois que rompe, ele vai buscar o próximo pói. Então, tocou nessa região, fez a manipulação. Eu operaria na venda, caso voltasse aqui nessa região aqui, montando mais ou menos esse movimento aqui. Tocando aqui, para depois sim cair. E aqui dentro desse movimento, pode ser um ponto de possível parada do preço para o preço do movimento comprador. Então, o movimento ideal seria tocando aqui. Opa, o movimento ideal seria tocando aqui dentro dessa região. Eu para entrar comprado, na expectativa de vir até aqui essa possível defesa do médio do player. Beleza? Esses seriam os movimentos que eu estaria aguardando. Venderia ali em torno de
2.000 e compraria ali em torno da região próxima ali de 1,90 mais ou menos. Beleza? USD, JPY. Bem semelhante à ideia lá do SDCAD. A diferença é que, olhando um tempo gráfico maior, o diário não vai ter nada, né? Então a gente vai ter que olhar um tempo gráfico maior. Traça a região dessa máxima, esperaria um candle fechando acima, um candle fechando abaixo, para eu poder operar na ponta da venda. Antes disso, não consigo fazer nada nem no diário e nem no semanal, que é o gráfico que você me perguntou. Então, traça a região lá da máxima, espera de fato a manipulação. Fechou fora ou fechou dentro. Antes disso, eu, Clinton, não consigo fazer nada. Essa seria a minha expectativa. Não consigo comprar. Se subir, vai continuar subindo infinito aí sem mim. Operaria aqui o primeiro spring e também o spring duplo. Eu faria com certeza 2 trades aqui, gerenciando o meu risco. Eu entraria no primeiro spring, se estopasse, entraria no spring duplo. Beleza? Entendendo essa região como máxima desse movimento. Beleza? Acho que até é máxima histórica, será? Não, não é máxima histórica, mas é máxima desse movimento. Beleza? GBP-CHF. GBP-CHF no diário. Montamos um possível drop, base drop. Drop, base drop. O preço voltou até a região mais líquida, que é essa base, né? Deixa eu desenhar melhor para vocês. Quero um drop, base drop. O preço voltou até a região mais líquida, e essa região de oferta, onde era essa base, né, uma possível, foi uma redistribuição do preço. Então, aqui é onde o preço provavelmente vai atuar. Vamos procurar o ponto, né, que fez esse desequilíbrio. O ponto que faz esse desequilíbrio é esse candlezinho aqui, que é esse nosso doji. Traça a região, né, dava para ter operado 50%, ou a região de fechou fora, fechou dentro, entendendo o movimento vendedor para o preço. O próximo ponto de interesse vendedor seria dentro dessa região aqui em cima, para a gente poder entender os pontos vendedores de GBP-CHF. Comprar GBP-CHF pelo diário, não consigo comprar, fica complicado, eu só entenderia esses 2 pontos como venda. Descendo para o 4 horas, aí sim pode ser que fique um pouco mais claro. Eu traçaria a minha linha no 4 horas dentro dessa região, esperando que o preço tocasse pelo menos aqui dentro dessa região, desse order block vale. Então, seriam esses os meus pontos compradores no 4 horas, e lá no diário, aqueles dois seriam os meus pontos vendedores. Os meus pontos vendedores. Esse primeiro movimento, se tiver um fechou fora, fechou dentro, é um movimento vendedor que eu estaria de olho, e aqui dentro desse movimento, seriam os meus pontos vendedores no gráfico diário. Beleza? Esses seriam os meus pontos vendedores e compradores para GBP CHF. Vamos mais. Acabou. Vamos para as ações. Q4. Gráfico diário. Provável distribuição do preço, né? Tem algum vídeo que a gente fala sobre chutes. Não sei se é da semana retrasada, eu acho. Que era essa região de liquidez, entendendo que seria um topo triplo, topo quádruplo. Aqui pode ser um movimento de manipulação. O ideal para poder pensar em venda, sobe o preço agora, voltando aqui dentro dessa região, entendendo uma possível defesa do médio do player para o preço cair. Comprar, dá para a gente pensar, traçando a região aqui embaixo, fechando fora, tá fechando fora, né? Tá fechando. Vou passar bonitinho aqui para ficar mais claro. Vamos lá. Isso. Esse está fechando fora, esse está fechando dentro. Então, esse é o primeiro candle que está fechando dentro. Se romper a máxima, de fato vai ter uma manipulação. Não sei se o risco-retorno fica favorável, né? Que você vai ter esse risco aqui para buscar esse alvo. Aí tem que ver se de fato compensa, né? Esse trade aqui. O stop vai ficar grande em relação ao seu retorno, né? Não stop caro, mas vai ficar longe o tamanho do seu stop. Mas de fato, o trade seria essa movimentação. Se romper a máxima de hoje, vai acionar um trade por manipulação, entendendo que esse movimento seria o key level de todo esse movimento. Se você não sabe o que é drop base drop, rally base rally, key level, choque, que eu falei aqui no vídeo, tem vídeo no canal explicando todos os conceitos. Beleza? Então essa é a minha visão para chuva. Qualicor. Diário também. Bora.
provavelmente uma base, foi montada uma base, dá para a gente traçar essas regiões da mesma forma que vocês já estão cansados de saber que base a gente vai operar. Se manipular na extremidade superior, opera na venda. Se manipular a extremidade inferior, vamos operar na compra. Assim que eu, Clinton, opero as bases, né? Então, onde captura de fato toda a liquidez. Dá para a gente entender isso aqui como um possível movimento já de manipulação, um sweep de liquidez. Isso aqui pode ser uma defesa do match do play. Então, aqui, para mim, agora está no meio do movimento, não consigo nem comprar e nem vender qualicorps. Esperaria, de fato, as extremidades para poder pensar em alguma coisa. Beleza? Drag. VEG a gente falou semana passada, né, que isso aqui poderia ser um fechou fora, fechou dentro, e rompendo a máxima acionaria o trade. Não acionou essa máxima, então provavelmente o comprador não está tendo essa força. Se perder essa região, provavelmente vai acelerar até o próximo pó. Então, de fato, a compra de VEG, né, olhando o tempo gráfico semanal, seria rompendo essa região aqui de 34, mais ou menos. 34,02. Pelo gráfico diário, quem antecipou pelo diário, dava para ter entrado aqui dentro dessa região. Demorou também 4 dias para romper, né? Você já vê que o movimento já não está tão forte. A gente sempre fala que o ideal é o candle seguinte fazer o rompimento. Então, pelo semanal, ainda dava para esperar. Amanhã ou sexta-feira, romper a massa para poder tomar a compra. Quem tentou antecipar pelo diário, está no trade. O stop tem que estar aqui embaixo, né? Na expectativa de vir romper essa região de topo triplo aqui em cima. Beleza? Então, essa seria a minha visão. Demorou 4 dias para romper, mostra a fraqueza do comprador, né? Geralmente o top, o ideal é romper no candle seguinte, mas de fato dava para a gente ter aguardado. No semanal, tem que de fato esperar romper os 34,02 para dar a nossa compra. Antes disso, fica pouco provável que o movimento altista se concretize, e até pelo semanal tem uma região bem interessante de liquidez que foi deixada na região de extremidade superior, que poderia sim capturar liquidez aqui em cima. Beleza? BPAC. BPAC no semanal. Dava para ter operado essa manipulação nessa região de máxima, né? Isso aqui foi uma possível manipulação, aqui foi a nossa referência, e agora o preço pode estar tentando fazer uma defesa do médio do player, né? Que seria um movimento para dar continuidade a esse movimento baixista, né? Na expectativa de romper essa região que foi deixada aqui embaixo, seria um fundo. Então, aqui não consigo fazer nada em BPAC, esperaria, dava para tentar ir para um diário da vida aqui, entender que essa região aqui pode ser uma região interessante para a gente poder pensar em venda, a partir do momento que rompeu essas estruturas aqui para baixo. Então, pelo diário, dá para a gente poder pensar em uma vendinha, comprar aqui, não conseguir comprar nunca, né? BPAC, nessas regiões bem próximas das regiões de extremidade superior. Dá para a gente entender também que essa região que foi deixada aqui em cima pode ser uma região onde ele está tentando capturar liquidez no ponto de extremidade superior dentro de um tempo gráfico menor. Entendendo que o diário está nessa região, quando você desce por 60 minutos, acho que fica um pouquinho mais, um pouquinho mais claro todo esse movimento, onde isso aqui seria a nossa referência. Aqui seria a nossa manipulação e aqui uma defesa do médio do player pelos 60 minutos. Assim como no semanal, só que no semanal, acho que como você está vendo a barra fechando acima, você já pode ficar com receio. Nos 60 minutos, acho que fica um pouco mais claro todo esse movimento. Beleza? Então, BPAC eu não consigo comprar, eu estaria apenas procurando argumentos para poder vender. Prio 3. Diário. E provavelmente deve ter muita gente querendo comprar, né? Tem a questão lá da sazonal, essas paradas, mas a gente sabe que não funciona bem assim. Então, aqui de fato era a nossa região de base. Acho que a gente falou também de Prio dessa região. Isso aqui seria a nossa manipulação.
Da mesma forma que aqui seria a nossa referência, aqui é a manipulação, isso aqui foi a nossa defesa do médio do player, praticamente perfeito. Da mesma forma, eu pensaria na forma oposta. Aqui seria a nossa região de bollow, aqui é a nossa manipulação, e caso toque aqui na região de 44 e 50, pode ser uma possível defesa do médio do player a favor de um movimento comprador. Para Prio, antes disso, não consigo comprar. Se eu estivesse vendido, eu zeraria dentro dessa região aqui. Antes disso também não vale a pena sair dessa venda, eu sairia apenas aqui dentro desse movimento, na expectativa de ser uma possível defesa do médio do player para poder levar o preço até essa região. Beleza pura? Embraer, diário também. De cara já consigo entender que esse seria o meu ponto mais interessante para poder pensar em algum movimento de Embraer, depois que perder essa região de fundo. Seria mais ou menos esse o desenho que eu estaria vendo. Então a expectativa é que ele faça uma mitigação até esse movimento para depois dar continuidade ao movimento baixista. Então eu marcaria, né? Entenderia essa região como sendo o meu ponto mais líquido, lá da extremidade, o bonitão, e entenderia também esse ponto. Esse Fair Value Gap aqui também dá para a gente poder pensar no toque dos 50%, você tomaria, colocaria o stop aqui em cima, né? Entendendo esse movimento. Tá certo pensar assim, mas de fato eu prefiro, né, esperar a região de extremidade superior para de fato ter um risco retorno mais favorável, onde ao invés de zerar minha posição aqui, eu consigo entrar aqui e zerar no mesmo ponto. Beleza? Só uma questão de risco retorno mesmo. Dá para fazer o fair value gap, se estopar, faz o do order block da extremidade superior, tenta gerenciar o risco também para fazer 2 trades. Comprar Embraer aqui, né? Eu não vou comprar nunca. Bem próximo, dentro de uma região de um POI vendedor, que seria o fair value gap, não vou conseguir comprar. Estaria apenas procurando argumentos para poder vender. Beleza? Espera, é semanal? Semanal. Vamos lá. Ponto interessante seria essa regiãozinha aqui. O fechamento desse doji também é bem atraente, esses dois dojis, né? Pontos interessantes. Aqui a gente está tentando manipular, fechou fora, fechou dentro, rompendo a máxima aqui, pode ser um trade a favor do movimento comprador, mas o risco-retorno pelo semanal não ficou tão bom, né? Não vai ficar tão bom. Então, de fato, tenta descer, não consigo vender, só para avisar, galera, não consigo vender pelo semanal. E se quer comprar, eu esperaria seguinte movimento, esperaria romper, voltando aqui dentro dessa região, de fato, eu pensaria em alguma compra. Para venda pelo diário, você pode entender que essa região aqui foi um antigo drop, base drop, e que agora essa região é uma região líquida para você poder pensar em venda. Beleza? Então, pelo diário, a gente está até chegando próximo de um order block vendedor, né? De uma região de antiga base, que nesse caso vai virar uma região de oferta, para a gente poder pensar no movimento vendedor. Pelo semanal, a gente está numa região de provável interesse comprador, mas o risco-retorno não é favorável dentro dos modelos que eu opero. Beleza? A gente teria que pensar, né, o alvo para poder compensar dentro dessa região aqui em cima. Beleza? GGBR, semanal. A linha está traçada, bora esperar a manipulação, né? O ideal, o melhor dos mundos para poder pensar numa compra seria um candle fechando abaixo, um candle fechando acima, e aí sim a gente poder pensar em posições compradas. Aqui vender também GGBR4 pelo semanal não consigo vender, então eu estaria aguardando esse movimento. A linha está traçada na região de 21 e 30, e qualquer manipulação dentro dessa região, eu estou pensando em tomar posições compradoras se fizer o fechou fora, fechou dentro. Se fizer o movimento de manipulação, movimento de spring. Antes disso, não consigo pensar em nada. Beleza? Pelo semanal, que foi o gráfico que o amigo pediu. CCM Food. Diário. CCM Food, dá para a gente entender que essa é a nossa pernada principal, nossa pernada referência, que perdeu essas regiões. Aqui seria o nosso primeiro ponto mais líquido, né? Então, a expectativa que eu tenho seria romper essa região para capturar essa liquidez, tocar nesse nosso próximo pós válido para dar uma possível venda.
Beleza? Isso pelo gráfico diário. Eu esperaria chegar aqui em cima para eu poder pensar em venda. Então, se eu quero vender lá em cima, vamos ver se os 60 minutos dá a nossa conta. Os 60 minutos você vai ter que esperar manipular ou essa extremidade ou essa extremidade. Onde manipular primeiro a gente entra. Se manipular embaixo, opa. Se manipular embaixo, dá para pensar a favor da compra. Se manipular em cima, dá para pensar em a favor da venda. Beleza? Esses seriam os modelos que eu estaria operando. No diário, esperar a região de extremidade superior para poder vender. Nos 60 minutos, a gente está dentro dessa possível base, né? Pode ser uma reacumulação para o preço continuar subindo ou uma distribuição para o preço cair. Então, a gente vai operar as extremidades, tanto superior quanto inferior. Beleza? PG e FUT. Diário. Entendo que isso aqui foi um drop, base drop, e toda essa região aqui vai ser uma região de oferta do preço, onde provavelmente isso aqui foi a nossa manipulação, isso aqui foi a nossa referência do preço, e aqui pode ser uma possível defesa do médio do player, para o preço, de fato, continuar caindo. Então, para pensar em compra de boi, né, eu pensaria apenas dentro dessa região, que seria um movimento oposto esse movimento, que isso aqui foi um drop, base drop, isso aqui seria um rally, base, rally. Então aqui seria o ponto mais líquido onde eu pensaria em comprar boi. Antes disso, não consigo comprar boi. E, de fato, aqui estaria entendendo como uma possível defesa do médio a favor de um movimento vendedor. Bora mais. B3SA3. Diário, diário. E 240. Vamos lá. Dá para entender pelo diário que essa região aqui seria o nosso ponto mais líquido do movimento. Isso aqui pode estar montando, né, uma possível região de inducimento do preço, né, para o preço ir lá capturar a liquidez mais acima. Aqui, no caso, eu não consigo fazer nada, para mim está no meio do caminho, eu não consigo nem comprar e nem vender. No 4 horas, aí sim, no 4 horas fica um pouco mais claro. Traçando essa região como referência, nós estamos tentando, não, já fizemos, fechou fora, fechou dentro, perdendo essa mínima, ativou um trade na manipulação, na expectativa de vir pelo menos aqui dentro dessa região pelo 4 horas, pelo tempo gráfico que o amigo pediu. Então, de fato, aqui dá para pensar em algumas possíveis vendas, né, dentro do modelo, entendendo o movimento de manipulação, com ponto, né, de saída dentro dessa região. Então, dá para pensar em ajustar o risco para poder sair ali com um 2 para 1, 3 para 1 dentro dessa região. Dá até para tentar colocar nos 60 minutos para pensar numa entrada de confirmação. Perdendo aqui, voltando lá, para depois do preço você conseguir vender aqui de uma maneira melhor. Beleza? Pelos 60 minutos. GRNP3. Diário. Perdeu essa região, validou essa região como nosso possível topo, tocou a região de 50%, stop está aqui em cima, não consigo comprar e estaria pensando apenas em movimentos vendedores, entendendo a expectativa do movimento de continuar o seu fluxo de baixo. Então, de fato, não consigo comprar Grendene e estaria, já provavelmente acionou um trade, o risk entry numa ponta vendedora quando tocou a região de 50% desse último candle que foi deixado na região de topo. Então é isso, não consigo comprar, já estaria, né? Teria acionado um trade de risk entry na ponta da venda. Grendene, Petro. Diário. Petro, a gente falou aqui no escritório, né? Que a expectativa maior essa região aqui. Antes disso, não consigo pensar em nada para Petro, a venda já foi, tem que esperar, está no meio do caminho. Só compraria, pensaria, né? Procuraria argumentos compradores dentro dessa região. Antes disso, não consigo comprar. Esse seria o ponto mais importante que eu vejo para Petro a favor desse movimento desse movimento de alta aqui que foi deixado. E aqui a gente estaria mitigando até
esse ponto de interesse. Então, aqui, de fato, seria o ponto onde eu pensaria em compra, vender, não consigo vender, né? Já estamos bem próximo dessa região de demanda. E aqui eu esperaria tocar ali na região de 32 para poder pensar em alguma coisa. Porto Seguro. Bem parecidos os gráficos, né? Assim, a maioria está montando esse possível movimentozinho aqui, perdeu essa região, validou essas regiões, tocou 50%, o trade da venda também está acionado, assim como Grendene, por quem opera por risco e entra. Stop está na massa, na expectativa de vir pelo menos até essa região de fundo. Comprar Porto Seguro aqui, infelizmente não vou conseguir comprar e estaria apenas procurando argumento para poder vender. Beleza? Redor a gente falou semana passada, a gente marcou essa regiãozinha, né? Rompeu a massa, foi embora. Provavelmente, provavelmente a pessoa que perguntou queria comprar, espero que tenha comprado. Não sei se já deu alvo, né? 2-1, 3-1, mas aqui, de fato, já pode ser um ponto interessante, né? De possível liquidez para a gente poder pensar em algum motivo para sair dessa posição no curto prazo. Se você pensa em uma questão de longo prazo, né? Você pensa no médio e longo prazo, o ponto mais líquido para poder pensar em saída seria dentro dessa região. Antes disso, dá para ir tentando conduzir o trade, né? Lembrando que seu alvo 2, 3, 4-1 bateu, de fato você tem que sair da posição. Alvo é alvo, acabou, o que manda é a matemática, a expectativa matemática no médio e no longo prazo. Não é, eu acho que vai subir, eu vou deixar mais, eu acho que vai cair, vou zerar. Não, se você definiu que seu alvo é 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, siga o seu alvo, siga o seu plano, siga a sua estratégia. Beleza? Mais também bem parecido com Porto Seguro, com acho que Grendene, o outro gráfico, né? Perdeu essa região, validou essa minha região de topo, só que aqui não tocou os 50%, né? Mas de fato dá para poder pensar em apenas venda, não consigo comprar dentro desse modelo. Quando eu coloco uns 60 minutos, talvez pode estar algum movimentozinho mais claro e seria pronto, exatamente. Essa região de Paulo foi deixada, né? E agora a gente está tentando montar uma posição de uma distribuição, onde aqui seria o outro ponto, né? Caso o preço caia, a gente poder aproveitar a venda. Caindo até pelo menos essa região, tocando aqui, mitigando até aqui em cima, aí sim, para a gente poder pensar em venda. Então, venderia aqui reais aqui em 3,92, 3,95 e compraria próximo dessa região aqui em 3,60, 3,65. Beleza? Seriam os movimentos que eu estaria de olho, pensando em Ryzen no diário e nos 60 minutos. No diário está acionando agora, né, esse movimento. Perdendo a mínima que dá para entender o movimento de manipulação dessa região, depois de tocar nesse point. Não foi no 50%, mas tocou aqui na região do fechamento do doji. Então, de cara, já sei comprar aqui onde a gente está agora, eu não consigo, e estaria apenas procurando argumentos para poder vender. Spotify, isso aqui, né? Spotify diário. Também já estou entendendo que essa região aqui foi uma região de call que foi deixada pelo preço. A expectativa é que vai capturar no próximo COI, né, que seria essa região, não tocou 50%. Então, tu pode estar montando uma nova estrutura, dá para a gente diminuir aqui para 240. Pronto, no 240, acho que fica legal a gente traçar a nossa linha dentro dessa região, espera o movimento de manipulação, fechando acima da região, fechando abaixo da... Ixi, fiz errado. Fechando acima da região, fechando abaixo da região, para a gente, de fato, poder pensar em alguma vendinha na expectativa de vir topar essa galera aqui. Beleza? Então, não consigo comprar Spotify, estaria esperando movimento vendedor, movimento de manipulação de Spring nessa região ali em 175, 173, a favor do movimento de venda para tentar levar até o 145. Beleza? Amazon diário também. Amazon validou essa minha região, também não tocou 50%, né? Então, o ideal era que tocasse essa região para mim, para eu ter um risco-retorno
mais favorável pelo diário. Então, pode ser que ele manipule, que ele já caia da partir daqui, né? E não vai ter o que a gente consiga fazer, pelo menos dentro dos modelos que eu opero. Dá para a gente ir por 60 minutos e tentar buscar uma entrada de confirmação. A partir do momento que ele perder essa região, quando ele voltar, tocando aqui dentro dessa região, para a gente entrar a favor do movimento da venda. Comprar a Amazon nesses parâmetros, infelizmente eu não consigo comprar. Eu estaria apenas procurando argumentos para poder vender. Se você quiser entender isso aqui, sendo um movimento que isso aqui foi a sua referência, isso aqui é a manipulação, isso aqui pode ser uma defesa do médio do play, você pode ter entrado no toque, entrando no toque, aqui está a sua entrada, seu stop está aqui em cima, seu alvo pode estar aqui embaixo, bem agressivo, mas o risco-retorno favorável acho bem justo e bem válido o movimento. Se você quer operar, não, quando perder a mínima eu vou entrar, dá para você diminuir o seu stop. Quando perder a mínima você vai entrar, entendendo que a defesa do médio do player, stop pode estar um pouquinho mais curto, porque se o preço passar para cá, provavelmente o player foi estopado, você estaria sendo estopado junto com o player que está tentando defender o preço médio dele, beleza? Comprar a Amazon, infelizmente, não consigo. E vale 3. Vale aqui embaixo ninguém queria. Aqui embaixo ninguém queria vale. Vale até fez uma compra, né? Falou para vocês lá no Telegram. E agora a galera quer vale, provavelmente já não é o ponto mais interessante para a gente poder pensar numa compra de vale. Eu estaria apenas procurando argumentos para poder vender, e inclusive esse argumento já foi dado aqui no toque dessa região dos 50%. Stop está aqui em cima. Por manipulação também vai ter no Propulsion Block, que é essa regiãozinha aqui, que foi essa manipulaçãozinha a favor do movimento na expectativa de vale voltar para cá, para casa de R$62. Dá para a gente esperar uma possível defesa de médio aqui, uma possível defesa de médio para o preço de fato voltar para cá. Beleza? Então vale não consigo comprar dentro dessa região, estaria apenas procurando argumentos para eu poder vender. Beleza? Então é isso, galerinha. Obrigadão se você chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, de participar do nosso canal do Telegram, de me seguir aqui no Instagram, @clinton.oliveira, segue a Ari também, @arianeoliveira. E tamo junto, live dia 23/11 lá no nosso canal do Telegram. Fechou? Tamo junto, um beijo, um abraço e fui!